Então, bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Vamos ali para esse fechamento de trimestre, né? Os últimos dois temas que a gente tem aí a serem apresentados para finalizar. Na verdade, essa apresentação é mais para a gente colocar os pontos dos textos. Eu até trouxe a apresentação toda aqui, que já está no vídeo, mas a ideia seria colocar os pontos para a gente debater, né, naquele textinho pequeno, não precisa ser um texto tão gigante. Teve um pessoal ali que nos outros três temas colocou bastante argumento, né, desenvolveu bem a ideia, claro que isso é bom, mas a ideia também é praticar a síntese, né? Vocês conseguirem responder pontualmente aquilo que está colocado, tentando dar um pouco de ênfase ao que foi trabalhado nos vídeos, tá certo? Então, sobre o Brexit, eu tinha colocado lá como pergunta se qual que seria a consequência, né, positiva ou negativa para o Reino Unido e para a União Europeia. Não sei se alguém já assistiu o vídeo todo, certo? Dos que estão aí, alguém quer dizer se já assistiu, se não assistiu, o que achou? A gente pode começar por aí. Matheus, deixa eu ver quem está aqui. Eduardo, Mariana, Laís, outra Mariana, Matheus e Vini. Alguém já assistiu o texto, já assistiu o vídeo do Brexit todo? De vocês que estão aqui? Entrou mais uma aluna aqui, deixa eu autorizar, peraí. Juliana. Bom dia, Juliana. De vocês que estão aí, alguém já assistiu o vídeo do Brexit todinho? Ou algum daqueles que eu marquei lá como vídeos complementares, né? Que na verdade são os vídeos que eu assisti para montar a minha apresentação? Ninguém. Eu quem? Brexit, isso. Brexit. Britain Exit, né? Da British Exit, que é a saída da Grã-Bretanha, no caso do Reino Unido, da União Europeia. Pode falar. Aham. Se vocês notarem, assim, qual que é a grande síntese, né? Foi um processo bem demorado, né? Ele demorou aí em torno de 3 anos e meio para acontecer. Isso aí é um dos pontos que gerou tanta repercussão. Por que que se demorou tanto? Sendo que o plebiscito para se fazer para se adotar, né, esse Brexit, essa saída do Reino Unido, foi feito lá em 2016, tá certo? Por que que se demorou tanto? Porque na verdade aconteceu uma mudança, né, entre quando ele foi votado e quando ele foi posto em prática, houve uma mudança da composição do parlamento britânico, né? Quando o David Cameron, que foi o primeiro-ministro britânico, que votou, né? Ele colocou ele não era a favor do Brexit, tem esse ponto. O David Cameron, que foi o primeiro-ministro lá em 2016, ele não era a favor do Brexit, né? Ele era do Partido Conservador, o Partido Conservador até tinha essa pauta, né? De sair ali da União Europeia, mas o David Cameron não era favorável, a essa saída, né? E quando ele coloca o plebiscito como promessa de campanha, realiza o plebiscito, né? E o Leave, né? O sair da União Europeia ganha, ele é pego meio que de surpresa, certo? E aí ele fala, ele se coloca à disposição, ele deixa o cargo de primeiro-ministro e fala, olha, eu coloquei a votação porque era uma demanda da sociedade, né? Existia ali alguns partidos dentro do parlamento britânico que pediam essa saída, né? Partidos de direita, partidos alinhados
ao meu partido, que é o Partido Conservador. Então a gente decidiu por colocar esse plebiscito em votação, tá certo? Só que ele, de fato, era contra, né? Como primeiro-ministro, ele era contra. Até porque acredito que ele imaginava as consequências que isso ia trazer. Quando ele perde, né, o deixar a União Europeia ganha por uma margem apertada aí de menos de 2% dos votos, ele entrega o cargo. Ele fala, olha, eu não sou o primeiro-ministro que vai conduzir o Brexit, certo? Então, desse ponto já é uma indicação de que não estava tão bem estruturada essa saída, né? Ela foi muito mais uma tentativa de leitura da sociedade por parte do parlamento, por parte do David Cameron, né, de assimilar uma demanda que vinha sendo discutida, que vinha sendo apresentada por uma parcela da população britânica, por uma parcela da população inglesa, e ele acata e coloca em votação, mas ele é pego de surpresa. Quando entra a segunda, deixa eu ver se está perto aqui os slides para eu mostrar para vocês, né? Questão aqui da definição das ilhas, isso a gente já trabalhou, isso aqui é bem tranquilo, né? Das bandeiras, a formação da União Europeia, isso aqui também a gente já trabalhou, isso aqui é mais a introdução histórica, tá, galera? Isso aí tá lá no vídeo bem explicadinho. Formação dos blocos, essa parte de que a União Europeia e o Reino Unido nunca foram 100% alinhados, isso aqui também é legal da gente saber, né, que o Reino Unido, deixa eu voltar aqui, ó, nesse tal de acordo de Schengen, o Reino Unido nunca teve 100% de liberdade de deslocamento das pessoas da União Europeia, sempre você tinha que apresentar algum tipo de documento, não era livre essa circulação, né, como deveria ser dentro de um bloco econômico totalmente integrado, e todo mundo sabe, o Reino Unido também nunca adotou o euro, né? Então eram dois pontos aí de fragilidade dessa relação do Reino Unido com a União Europeia, que já indicavam que possivelmente um dia ele ia sair do bloco, ou que essa relação não era 100% alinhada. Agora vamos lá, ó, né? Mostrei para vocês aqui, esse foi o cara, o tal do David Cameron que eu estava falando, que colocou em votação e de certa forma foi surpreendido, né? Quando ele sai, entra essa senhora aqui, ó, Theresa May, que também é do partido dele, né? E ela era favorável ao Brexit. Então ela meio que assume a bomba. Ela fala, olha, o David Cameron saiu, eu entrei, eu sou favorável a essa iniciativa, né, o Brexit, e eu vou começar a conduzir esse processo. Só que nessa transição de sair o Cameron e entrar a Theresa May, o parlamento foi remodelado, né? Teve ali um momento onde a ala conservadora e a ala de direita, né, a ala que de fato queria sair do Reino Unido, ela se enfraquece dentro do parlamento. Então ela entra como favorável, mas pega um momento dentro do parlamento completamente desfavorável a essa iniciativa, né? Então houve ali um desarranjo de momento histórico entre o que foi votado com o David Cameron, e ele era contra, né? O partido era a favor, mas ele, como primeiro-ministro, não era alinhado a essa ideia. Quando entra a Theresa May, ela é a favor, mas o parlamento, de forma geral, perde esse impulso, né, a favor do Brexit. Então ela fica meio no limbo, né? Ela fica à deriva, certo? E ela fica por 3 anos tentando com muita intensidade, né, impor essa saída, né, do Reino Unido do Brexit, e o parlamento barra. Ela vota, ou ela sugere, o parlamento barra. Ela sugere, o parlamento barra. Então, durante esses 3 anos, ela ficou patinando, né, basicamente foi um mandato aí, foi um cargo ocupado historicamente muito importante, porque ela foi a segunda mulher a assumir o posto de líder do parlamento, né, após a Margaret Thatcher, que foi lá depois da Segunda Guerra, né, foi bastante importante. Ela teve algumas medidas econômicas muito importantes ali para o Reino Unido. Ela entra como a segunda mulher, mas não deixa tanto impacto, certo? Eu até não corrigi aqui no final, gente, aqui é março, eu falei lá no vídeo.
que é março de 2019, tá? Quando ela tem um prazo, que seria março de 2019. Quando ela não consegue cumprir esse prazo e ela renegocia uma nova data, ela pede para sair também. Ela fala, olha, não vai dar, eu vou deixar à disposição, vai ter uma votação, vão eleger, né, vão selecionar de fato, um novo primeiro-ministro, né, vão escolher um novo primeiro-ministro, e eu não consegui fazer o que eu pretendia, então é isso, né, meu mandato é esse. E quando ela sai, essa moça aqui, ó, essa é a Theresa May. Quando ela sai em 2019, entra o Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro britânico, né? E nesse contexto dela sair, o Boris Johnson ganha um presente político que é o parlamento de novo tem maioria favorável ao Brexit, né? Existe uma nova votação e ele consegue ali compor um parlamento majoritariamente favorável ao Brexit. Só que mesmo assim, em 2019, aqui está trocado, né? Lá teria que ser março, aqui é maio. Então, mesmo ele conseguindo essa maioria, demora para se votar essa saída, né? Ele tem uma nova data para maio, depois para junho, depois para outubro de 2019, e ele só consegue aprovar essa saída de fato em janeiro de 2020, que foi agora, né? Dia 31 de janeiro de 2020, certo? Só que o ponto é, eles saem, né? Eles realmente concluem essa saída. Hoje já não são membros do bloco econômico da União Europeia, né? Não existe mais a participação do Reino Unido na União Europeia, mas ninguém sabe dizer direito quais são qual é o meio para se deixar o bloco, né? O que eles vão ter que fazer, quais são os acordos, os ajustes, porque nunca houve nenhum país que deixou a União Europeia nesse tempo todo onde ela foi criada, desde os anos 50, e de fato ninguém acreditava que o Reino Unido ia sair, sabe? Essa que era o grande ponto, né? Vocês votaram lá em 2016, mas vocês vão revogar. Acho que eles tinham mais ou menos essa ideia, né? De que vamos desistir desse negócio aí. E o Boris Johnson meio que conseguiu dar essa cartada, e eles têm acordados com a União Europeia um processo aí de 11 meses para estabelecer esses critérios de mudança, né? Até o final desse ano agora, de 2020, eles vão ter que dizer assim, olha, então tá, como é que a gente vai resolver a questão de investimentos em saúde, os investimentos coletivos, investimentos em educação, né? Questão de bolsa de estudos de aluno, todos os pontos que envolvem a parceria entre o Reino Unido e a União Europeia têm que ser decididos nesses 11 meses, tá certo? Eu, particularmente, acredito que não dá tempo. Por quê? Por conta desse contexto que a gente está vivendo aí da pandemia, tá tudo parado, o Reino Unido, querendo ou não, está entre os países mais afetados, então eles estão ali, provavelmente logo mais a gente vai ver alguma data de renegociação desse período de transição. Agora, deixa eu passar aqui para ver o rostinho do Boris Johnson. Ali, ó, esse aqui, ele apareceu na mídia aí nos últimos tempos, porque ele foi infectado pelo coronavírus, né? Ficou doente, teve que ser internado na UTI, quase morreu. Mas tá aí, vivão. E tá como primeiro-ministro na história, né, que conseguiu concluir o processo do Brexit. Para vocês verem, foram 3 primeiros ministros necessários para acontecer isso. Um que votou, a Theresa May, que não conseguiu aprovar, e o Boris Johnson, que conseguiu finalizar essa situação. Agora, o X aí, que eu acho que é o mais importante, gente, dessa questão do Brexit, não foi unânime. Não sei se vocês viram aí, as margens de voto foram muito apertadas, né? Olha só, o Leave, que é o deixar, né, o sair da União Europeia, teve 51,8%, aproximadamente aí, ó, 17,4 milhões de pessoas votando a favor do sair, do deixar a União Europeia. Primeira coisa, a gente já tem que ver que nem todo mundo votou, né? Não era obrigatório. 75% da população votou. É uma margem boa? É. Mas ainda tem ali a gordurinha dos 25% que não votou nesse plebiscito,
né? Eles não foram ouvidos. Ninguém sabe ali se eles querem ou não querem deixar a União Europeia, tá? E o Remain, né, teve ali 48,2%, o manter. Por que essa proximidade, esses dados, né, essas margens de porcentagem tão próximas são, entre aspas, perigosas? Por que elas são um problema? Porque está muito próximo, na verdade, o país está dividido, né, os países estão divididos, e se a gente pegar o mapa, né, de votos majoritários, né, olha esse mapa aqui, ó. Vocês conseguem interpretar, né? Tá bem tranquilo. O que está em amarelinho, né? Os municípios aqui, ó, próximo de Londres, tal. Os que estão em amarelo são os que votaram majoritariamente permanecer, remain. Toda a Escócia fica aqui, ó. Toda a Escócia, boa parte da Irlanda do Norte e as grandes cidades que ficam aqui nesse eixo aqui também, ó, tem uma grande cidade aqui, se não me engano é Manchester ou Liverpool. Todas as cidades, as principais cidades da Inglaterra foram maioria Remain, né? Então, na verdade, isso é um problema para eles resolverem. Né? Esse, para mim, é um dos principais problemas. Como assim não foi unânime? Como assim nos grandes centros, na Escócia e na Irlanda do Norte, a maioria foi para se manter, mas a gente tem que acatar a votação do restante, né, dos 51,9% ou 51,8% que votou no Leave. Esse é o grande ponto de debate desde quando o plebiscito foi realizado. Por isso que o Boris Johnson, até o próprio Boris Johnson, lá em 2019, também teve que mudar a data de conclusão desse processo de saída durante 4 vezes, né? Em maio, em junho, outubro e depois em janeiro de 2020. Tá certo? Não foi e não é, de fato, ainda um processo bem concluído, né? Bem decidido. Né? Existe aí grandes problemas a serem resolvidos internamente no Reino Unido para que o Brexit seja concluído, tá certo? Só eu, particularmente, se a gente olhar esse mapa aqui, para mim o problema tá aí, ó. Não foi unânime, não tá tudo azul. Né? Se tivesse tudo azul bonito ali, ó, todo mundo votando livre, beleza. Agora, não tá tudo azul, né? A Escócia toda tá amarela. A Irlanda do Norte praticamente toda tá amarela. Os grandes municípios, as grandes cidades da Inglaterra estão amarelas. Né? Então não foi um negócio unânime, não foi um negócio bem aceito pela sociedade do Reino Unido como um todo. Né? Tem problemas, tá certo? Deixa eu ver o que aparece aqui. Ó. Essa aqui foi a cédula, né? Que foi de votação. Cédula em papel, bem simples. Olha aqui, ó. Onde rolou o... Opa, tem um aluno aqui, deixa eu aceitar ele, Leonardo. Onde rolou a maioria He-Man, ó. Na Escócia, 60%. Bom dia, Leonardo. Na Escócia, 60% foi Remain. Né? Todo o país, a gente viu lá no mapa, todo o país está em amarelinho, maioria Remain. Na Irlanda do Norte, proporcionalmente, na Irlanda do Norte, proporcionalmente, 55% foi Remain. Ih, já entrou e já saiu. Londres, Liverpool, até Manchester também, tá aqui nessa lista, né? 60% Remain. Gibraltar, galera, Gibraltar é um território inglês que fica dentro da Espanha, ali na costa do Mar Mediterrâneo, né? Dentro do... que tanto é que é o Estreito de Gibraltar. Né? Quando você tem ali aquela conexãozinha, né, para entrar no Mar Mediterrâneo ali entre a Espanha e o Marrocos, Gibraltar fica ali próximo, né? Gibraltar é um território inglês, é um território britânico. Em Gibraltar, a votação foi 90% a favor da manutenção, né, do Reino Unido na União Europeia. Claro que ali é uma condição específica, por quê? Porque eles estão literalmente dentro da União Europeia. Né? Eles estão extremamente distantes do Reino Unido, territorialmente falando,
E eles estão encravados ali dentro da União Europeia, da Espanha, né? Então, para eles, é claro que era muito mais vantagem se manter no bloco, tá certo? Olha lá, isso aqui também é um outro mapa, né, mostrando a votação, como foi feita, né? É a mesma coisa. E aí a gente tem, essa parte aqui eu vou pular. Espera aí, vou passar para a parte... aqui, ó, esse ponto, né? A questão dos custos, né? Passou ali um slide que eu queria comentar, mas eu vou falar olhando para esse aqui. A questão dos custos, né? Quem era a favor do Brexit na sociedade e no parlamento argumentava que o Reino Unido gastava demais, né? Investia muito dinheiro e tinha pouco retorno com a União Europeia, né? Eram 12 bilhões por ano, né? Investidos, 12 bilhões de euros ou de libras, agora me fugiu ali a cifra, e que esse dinheiro não voltava em benefícios para o Reino Unido. Ele gastava, mas não voltava nada. Eu acredito que isso é um ponto meio questionável, né? Por quê? Porque quando eles decidiram sair da União Europeia, quando eles votaram lá no plebiscito, e o parlamento acatou a votação do plebiscito, eles têm que pagar uma multa. A multa é de quase 40 bilhões de euros. Né? Isso aí está lá escrito no Acordo de Lisboa, né? Tem um artigo ali dentro que fala, olha, o país que decidir por sair do bloco tem que pagar uma multa, tá certo? E é uma multa grande, não é uma multa baratinha, né? Então, quer dizer, para você sair de um bloco, você tem que pagar o equivalente a quase 3 anos do que você investe nele. Eu acredito, na minha cabeça, não faz sentido, né? É um argumento ali econômico que, se você colocar na balança, eu acredito que não faça sentido. E o que gerou dentro do território do Reino Unido esses pontos, né, essas fragilidades? 2 pontos principais que acabaram aí colocando o Reino Unido, entre aspas, em perigo, né? O principal deles, que eu acho que é esse aqui, ó. É o segundo ponto que eu coloquei no slide aqui. O separatismo da Escócia. Por quê? Em 2014, 2 anos antes do David Cameron colocar o plebiscito em votação, né, a Escócia tinha votado para se ela queria sair ou não do Reino Unido, né, daquele conjunto lá de 4 países. Se ela iria se tornar politicamente independente do Reino Unido, tá certo? Não ia mais responder à autoridade da monarquia inglesa, do parlamento britânico, né? E o manter-se no Reino Unido ganhou esse plebiscito lá na Escócia. Opa! Entrou mais um aqui. Nesse plebiscito escocês, o se manter no Reino Unido ganha. Mas por que ganha? Porque dentro de todos os argumentos para manter-se no Reino Unido, tinha um ponto que era: o Reino Unido está dentro da União Europeia. E esse era o ponto mais forte desse argumento. Né? Então, quando a Escócia vota para se manter no Reino Unido, quase que unânime, na verdade ela foi unânime nesse ponto, ela está dizendo isso, ela está dando um sinal para o Reino Unido e falou assim, ó, a gente se manteve aqui no grupo de países do Reino Unido porque a gente era da União Europeia. Se a gente está saindo, não faz mais sentido. Né? Então, já começou a ressoar dentro do parlamento inglês, britânico, esse eco da Escócia. Falou, opa, né, pera lá. Então, se a gente está saindo se a gente está saindo da União Europeia, a Escócia vai sair do Reino Unido. A gente vai votar isso aí logo. E por que eles têm força? Porque o Partido Escocês, existe um partido chamado Partido Escocês, dentro do parlamento britânico, é o terceiro mais forte, né? Porque realmente eles têm uma importância dentro do Reino Unido ali que é muito grande hoje, certo? Então, eles estão pressionando, né? Fala assim, vocês votaram para a gente deixar a União Europeia, a gente vai sair fora desse barco furado aí, né? Vai deixar vocês sozinhos, né? Vai deixar, já que quem votou foi
a Inglaterra e o país de Gales, tchau para vocês, né? Vamos ser um país independente e vamos reatar com a União Europeia, né? A gente não precisa do Reino Unido, a gente precisa da União Europeia, a gente precisa dos acordos de bloco, tá certo? Então, esse ponto para mim aqui, ó, o separatismo da Escócia, é o mais grave geopoliticamente falando, tá certo? É o que vocês podem colocar ali como principal argumento, né, positivo ou negativo, daquelas perguntas que eu coloquei para vocês. E tem um outro ponto também com relação à Irlanda, porque a Irlanda do Norte, né, que faz fronteira ali com a República da Irlanda, na ilha da Irlanda, eles já não estão mais com aquela coisa de né, são grupos, são pensamentos diferentes, né? Um é católico, o outro é protestante. Não existe mais aquela guerra como existia antes, né? Eles já se entendem e existe uma fronteira seca, né? Existe um território que demarca ali o final da Irlanda, da República da Irlanda, e o começo da Irlanda do Norte. O Reino Unido não tem fronteira seca com a União Europeia. A única fronteira seca é nesse ponto. Então, eles já estão ali debatendo uma possibilidade de até reunificação da Irlanda. Olha que louco, né? O Brexit ter colocado duas pautas que não eram... não se imaginava que iam surgir depois do Brexit. A Escócia sair e a Irlanda, as Irlandas se unificarem, né? Olha como a consequência da situação vai muito além, né, do que se imaginava. Eu, pelo menos, acredito que não se colocava tão em evidência essas duas situações, né? Então, para mim, esses dois pontos aí são os mais evidentes, os mais preocupantes, além de todo o arranjo, né, geopolítico, diplomático, burocrático que vai ter que ser definido nesses 11 meses que já estão correndo até dezembro. Esses dois pontos aí são muito graves para o Reino Unido, né? Como um grupo de países alinhados aí. E outra também, que o Reino Unido há muito tempo não discute acordos bilaterais, né? Como membro da União Europeia desde 73, já faz muito tempo, faz muito tempo que eles não sentam assim, o primeiro-ministro britânico, né, e um outro líder de um país para alinhar questões diplomáticas, questões geopolíticas em par, né? Acordos bilaterais. Faz muito tempo que eles não negociam assim. Eles sempre estão meio que no bolo ali da União Europeia. Então, como é que vai ser essa experiência para eles, né? Nesse novo momento aí geopolítico. Também é um ponto que eles podem ter alguma dificuldade. Deixa eu ver o que aparece aqui, ó. Pronto. São as perguntas que eu coloquei para vocês aí. O Brexit será positivo ou negativo para o Reino Unido? Essa questão ela é a mais, acredito que seja a mais importante para ser abordada no texto, tá? E para a União Europeia, ou seja, qual que é o ponto aí? Aí vocês podem colocar a opinião de vocês. Perder o Reino Unido como membro da União Europeia, né, como um país que de fato tem importância econômica, tem um poder político e histórico muito marcante na história da humanidade, como é para a União Europeia perder um membro como o Reino Unido, né? Só que lembrando, o Reino Unido nunca participou 100% da União Europeia, né? Tem o acordo de Schengen e a zona do euro que ele nunca assinou. Então, na verdade, ele estava meio que só se aproveitando da questão econômica ali. Ele não tinha muito interesse nos outros pontos, né? Na união monetária, na união de fronteira, né? Ele tinha outros interesses. Ele queria mais se beneficiar desse acordo do que dar alguma contribuição para o bloco. Também esse é o ponto. Tá certo? Então, acho que esse ponto aí já deu para a gente debater bastante. Alguém quer colocar alguma dúvida aí? Quer levantar algum ponto? Ficou com alguma dúvida? Os meninos, as meninas? Eu falo sem parar, gente. Fala. Olha, o prazo que eu tinha colocado para vocês é até sexta, né? Sexta-feira agora. Textinho de 10 a 15 linhas, respondendo aí essas duas questões e mais os da China, tá certo? Eu já tinha colocado para vocês esse vídeo, né? Acho que na semana passada, deu erro, ficou sem áudio. Fiquei
puto, porque eu gravei 1h30 de vídeo e cortou acho que nos 22 minutos, ficou mais de 1 hora do vídeo mudo, eu gravei de novo. Mas é para entregar na sexta, tá? Aí os professores já falaram ali para vocês, né, que a gente tem um prazo até domingo para fechar o boletim, né, para fechar o sistema lá. Então, caso alguém não consiga me entregar até sexta-feira, meia-noite, tem ali sábado e domingo ainda, né, para dar esse corre aí. Mas eu prefiro que seja na sexta, por quê? Porque sábado e domingo também eu vou ter que fazer milhões de outras coisas. Eu sei que vocês também tem prova, tem o simulado ali, mas vou defender o meu peixe, né? Eu acredito que não vai tomar um tempo tão absurdo de vocês esse texto, entendeu? Tanto esse quanto da China ali, porque basicamente essa aula que eu estou dando para vocês agora já deu mais ou menos um norte, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre a China e os Estados Unidos. Aí dá para vocês já estarem com isso aí mais fresquinho na cabeça e colocar no papel, né? Eu acho que é possível. É difícil? É, mas é possível? Também é, né? Mais alguma dúvida aí? Tomar um golinho de café. Matheus, quer falar alguma coisa? Marianas, que são duas. Edu, Juliana, Leonardo, alguém? Não? Michel, Vini. O rapaz aqui do boneco, não tem nome. Não? Então eu vou passar para o próximo aqui. Deixa eu mudar o slide. Tranquilo, Laís. A pergunta que eu fiz era se vocês tinham alguma dúvida sobre o que eu falei. Sobre o que foi colocado no vídeo até agora, sobre os temas aí. O Reino Unido tem primeiro-ministro, não é presidente, eles não são presidencialistas. O primeiro-ministro seria, comparando com o nosso, como se fosse o presidente da Câmara. Como se fosse lá o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia seria o nosso primeiro-ministro. A gente não teria o presidente, né? Não teria ali um cargo votado democraticamente. Ele é eleito pelos congressistas. Tá? Ele é o representante do partido que tem a maioria no Congresso. Isso no Reino Unido, né? Não aqui no Brasil. Entendeu? Gente, deixa eu botar mais um cafezinho aqui na xícara, porque esse aqui ficou frio. E aí eu já começo, dou uma aquecida na voz aqui. E já começo a falar para vocês sobre esse segundo tema aqui. Que, na verdade, eu acredito também que não seja tão complexo, né? Ele tem um contexto histórico aí, que eu vou falar mais para vocês, mas vocês estão vendo, né? A gente está acompanhando, aparece direto no jornal essa treta aí entre Estados Unidos e China, né? Querendo ou não, tem algum desdobramento para a gente, mas eu acredito que, né, tá acontecendo. A gente também não tem muita conclusão sobre isso, né? Tá acontecendo desde que o Trump entrou na presidência, mas também não dá para concluir, né? A gente não tem bola de cristal para ver qual que vai ser a consequência desse entrave aí, dessa guerra. Vamos lá, então. Né? Questão dos Estados Unidos e China. Vamos lá. Né? Eu coloquei no vídeo para vocês, e tem nos 2 vídeos, né, falando sobre esse ponto aqui, acho que está bem explicadinho, que essa relação, na verdade, ela vem de antes, né? A China e os Estados Unidos, eles querendo ou não, tiveram ali uma aproximação histórica desde os anos 80, né? Mas o ponto que eu acredito, das pesquisas que eu fiz, né, no levantamento que eu fiz aí, dos vídeos, dos textos que eu li, com o Bill Clinton nos anos 90, é que houve ali, de fato, esse início de uma relação conturbada, né, depois dele. Por quê? Porque o Bill Clinton ele investiu pesado, né, os Estados Unidos, através da presidência do Bill Clinton, ele investiu pesado tanto na economia chinesa quanto nos tigres asiáticos. Por quê? A ideia era
abrir o mercado, né? Porque lá na China você tem 1,3 bilhão de habitantes, com um mercado consumidor em potencial gigantesco. Então ele queria que, né, lá em 93, 94, até o final dos anos 2000, a ideia do Bill Clinton era entrar com os produtos americanos na China e levar as empresas americanas a produzir na China a um baixo custo. Então, a intenção do Bill Clinton era favorecer os Estados Unidos. Ele não queria, né, ajudar os chineses, ele queria favorecer os Estados Unidos. Só que, taranã, o jogo virou, né? A China, ela meio que se aproveitou, os tigres asiáticos também, mas a China, em maior grau, ela se aproveitou desse dinheiro, desse rio de dinheiro que entrou no território chinês, e eles já eram, né, um país comandado pelo Partido Comunista Chinês, né, centralizado, autoritário e tudo mais. Ele se aproveitou dessa grana e qualificou, modernizou a sociedade, né? Falou, não, vocês estão querendo dar dinheiro pra gente? Pode dar, não tem problema, a gente vai investir, né? Vamos usar esse dinheiro para melhorar o nosso país. E o jogo virou. Aí tá aí, ó, o Bill Clinton, né, e o Hu Jintao, que era o primeiro-ministro do Partido Comunista Chinês lá nos anos 90. Né? Ele ficou ali até o começo dos anos 2000 e foi ele que fez ali os acordos, né, econômicos com o Bill Clinton naquela época. Depois do Bill Clinton, entraram 3 presidentes que começaram a entender um pouco diferente essa relação Estados Unidos e China. Por quê? Porque a China começou, como ela aumentou a produtividade, aumentou a capacidade produtiva dela com essa grana americana, ela começou a expandir a sua capacidade de exportação, mandar produtos para tudo que é lado. Né? A gente teve ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000 o boom de produtos chineses, né? Produtos made in China no mundo todo. E claro que eles iam chegar com muita força nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é o país que mais consome no universo, né? Se você comparar, sei lá, com... Vou fazer uma brincadeira aqui, mas se você comparar com um país de alienígena lá no outro planeta, os Estados Unidos consomem mais, porque os caras têm poder econômico, né? A sociedade americana tem um poder econômico gigantesco, né? Se você pegar, jogar na internet ali, o PIB per capita dos Estados Unidos é o maior do mundo, né? Ou um dos maiores do mundo. Eles têm muito poder de compra, eles têm uma capacidade econômica gigantesca. E imagina, né, o americano ali com seus dólares, de repente ele chega numa loja de conveniência, numa loja de produtos dessas Polishop da vida, que você vende tudo, e aí ele começa a ver, nossa, olha esse negocinho aqui que faz massagem no meu pé, é da China, custa 5 vezes menos do que o produto americano. Nossa, olha esse descascador de batata aqui, é da China. Opa, tá acabando minha bateria aqui. Esse produto do descascador de batata é da China, custa 2 vezes menos que o produto americano. Nossa, olha esse carro da marca chinesa, custa metade do valor do produto americano. Então, eles, claro, que preferiam consumir coisas mais baratas, mesmo que inicialmente elas fossem de uma qualidade um pouco menor, né? Custava mais barato, então você podia, estragou, compra outro, não tem problema. Eles também têm essa cultura aí do estragou, compra outro, certo? Só que isso pegou mal, né? O George Bush, o Barack Obama e principalmente o Donald Trump, que é o que está hoje, começaram a impor barreiras protecionistas. Falou, pá, espera lá, né? Vamos taxar os produtos. Vamos colocar um impostinho aqui para esse produto chinês ficar um pouco mais caro do que o valor que eles mandam para a gente aqui. Né? O valor que chega para a gente. Tem que taxar, porque a gente também tem que ter um benefício em cima desse produto. Certo? Não é só os chineses que tem que ganhar, a gente tem que ganhar também no imposto. O George Bush, George W. Bush, que é o segundo Bush na presidência, né? O pai dele também foi presidente, ele colocou ali mais de 2.038 medidas protetivas em cima dos produtos chineses durante o governo dele. O Barack Obama deu uma diminuída, porque ele era um cara mais diplomático, mais boa gente, boa praça, né? Ele era um cara mais do diálogo. Ele baixou um pouco essa intensidade aí das medidas protecionistas, né? Ele foi lá só
1.800 medidas. É bastante também, mas bem menos do que o George Bush. O Trump, quando ele se coloca como candidato, ele já canta a bola de que ele vai chegar de sola. Ele falou, opa, peraí, meu, a balança comercial aqui está muito desigual. A China está vendendo 5 vezes mais do que os americanos, né? Em proporção, a gente importa muito mais produtos chineses do que eles importam da gente. Está muito desigual. Então, vamos acabar com essa graça aí, né? Então, ele começa a colocar uma série de questões. Vamos aumentar os impostos, vamos parar de mandar tecnologia para os chineses, vamos acusar a estratégia deles de manipular o yuan e de fazer dumping, né, de subsidiar os produtos para que eles cheguem mais baratos aqui, né, que é esse que é o ponto que é mais forte, né? Não é porque, hoje principalmente, não é porque o produto chinês ele é barato de custo, é porque o partido, né, o governo chinês, que é de um partido só, ele subsidia a produção, ele joga capital para aquela empresa para que o custo caia, o valor seja menor, né, e ele chegue no país lá valendo metade do preço. Então, por isso que acontece essa desigualdade aí de valores, né? O partido ele subsidia a produção, assim como os Estados Unidos faz com a agricultura, assim como o Brasil faz com a agricultura, a China faz com produtos manufaturados, tá certo? Por isso que é mais barato os produtos chineses hoje. Deixa eu ver ali, ó, tem uma fotinha ali do George Bush com o Hu Jintao, que era o mesmo lá da época do Clinton, e aí depois, com o Barack Obama, muda, né? Entra o cara que está hoje na liderança ali do Partido Chinês, que é um cara forte, é um cara muito inteligente, né? Que tem conduzido a China para esse novo patamar econômico, que é o Xi Jinping, né? Xi Jinping. Os nomes dos chineses são complicados, porque não é nome comum pra gente. Mas esse aí é o tal do Xi Jinping com o Barack Obama, né? E depois, quando o Trump entra, os dois pontos principais aí são essa ideia do americanismo que ele emprega dentro da política, ele faz reverberar na sociedade. O Make America Great Again, que era o discurso dele nas eleições, vamos fazer a América grande de novo, e o America First, né? América primeiro, que nada mais é do que um slogan protecionista. Vamos pensar primeiro no nosso território, na nossa economia, na nossa organização interna, para depois discutir relação comercial, relação geopolítica com os outros países, né? De bloco, isso aí a gente não quer saber, a gente quer proteger o emprego do americano, a saúde do americano, a economia americana, para depois pensar no mundo, certo? E aí ele vai atacar os imigrantes, né? Os imigrantes muçulmanos, vai atacar a fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Vai taxar os produtos chineses. Até o produto brasileiro acabou dançando nesse contexto aí, porque a gente também sofreu uma taxaçãozinha nesse meio tempo aí dos Estados Unidos. Mesmo com a proximidade entre o governo brasileiro e o governo americano, os Estados Unidos acabou aplicando algumas taxas também para os produtos brasileiros para proteger a produção americana, né? A gente também acabou sendo afetado nisso aí, tá? Olha aí o Trump durante a campanha dele, né? O slogan dele lá, ó, Make America Great Again, né? E ele na fronteira com os Estados Unidos e o México, né? Falando, no começo ele estava bem insistente nessa pauta do muro ali, vamos construir um muro para separar fisicamente o México dos Estados Unidos, e o México vai pagar o muro ainda, né? Porque eles que são o problema, não é a gente. Deixa eu ver aqui, ninguém entrou, é porque apareceu um recadinho aqui, mas não era de aluno, tá. Vamos lá, aqui ó, ele falando no Fórum Econômico Mundial, né, dando a letra do que era, o que ele queria, né, a gente vai pensar nos Estados Unidos primeiro, não tem esse negócio de globalização, de globalismo, é um negócio americanismo mesmo, tem muito que chorar pra gente, porque a gente é o principal país do mundo, vocês têm que abaixar a cabeça e agradecer que a gente existe, mais ou menos essa é a lógica dele. Essa parte histórica aqui eu vou passar, galera, tanto dos Estados Unidos quanto da China, né? Mas lá no videozinho tá bem explicado, né? Os 3 grandes líderes chineses, vou voltar aqui, ó. A questão histórica dos Estados Unidos, que começa desde as guerras mundiais, né? Passa pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Guerra Fria e depois a Guerra ao Terror, lá nos anos 2000,
com o George Bush, né, em busca do petróleo no Oriente Médio, esses contextos de guerra e como isso beneficiou economicamente os Estados Unidos historicamente. E na China, você tem aí 3 personagens históricos muito importantes que vão justificar o desenvolvimento chinês, né? O Mao Tse-tung, que foi lá em 1949, o começo do governo dele. Depois, o Deng Xiaoping, né, no final dos anos 70, e o Xi Jinping, ou Xi Jinping, é isso mesmo, que é o primeiro-ministro atual, né, o líder do partido atual do Partido Comunista Chinês e da China, tá certo? São os 3 aí muito importantes na história recente chinesa, né, e que fazem parte dessa liderança do Partido Comunista Chinês, que desde 1949 está no poder, né, à frente da política da China. Ali os 3, ó. Mao Tse-tung, um quadro pintado dele. O Deng Xiaoping já mais velhinho, né, tem fotos dele mais jovem. Se procurar na internet, acha. E o Xi Jinping, que é o atual ali, ó, bem carinha de ligeiro, né? Isso aqui também eu já falei para vocês no vídeo, é só voltar ali, vou passar. Deixa eu ver aqui, vou colocar lá, vou passar. Olha lá, eu vou chegar nas perguntas aqui, ó. Pera lá, galera, vou chegar. A guerra que é, a questão do Mar da China. Aqui, achei. Questões para o texto. Eu vou já chegar nesse ponto aqui, porque daqui a pouco eu tenho uma outra aula. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim pelo WhatsApp, tá bom? Pode ser assim? Porque senão eu fico atrasado com a outra turma aqui, que eu tenho que entrar às 10 e pouquinho. Tá bom? Tô falando sozinho. Deixa eu ver quem tá aqui. Beleza, gente? Então, assim, ó. Quais são os pontos que eu... Pode ser digitado. Esse pode ser, porque facilita para mim também. Tá bom? Eu vou falar lá no grupo, então, que pode ser digitado esses 2. Facilita até para mandar. Pode ser pelo clipe, que tá bem tranquilo lá. Agora não tem tanto trabalho para receber. Tá bom? Então pode ser digitado e pode ser pelo clipe. Mas eu vou falar ali no grupo também. Vou colocar no clipe ali as regrinhas e coloco no grupo. Tá bom? Então é o seguinte, esse segundo texto ali, que também tem que ser curtinho, não precisa ser tão elaborado, não precisa elaborar uma tese, né? Faz ali, responde pontualmente a sua opinião sobre as 2 questões e manda bala. Então, as questões ali para o texto, né? Há alguns slides atrás, eu passei, mas o pessoal tem falado assim, nossa, essa questão dos Estados Unidos e da China vai gerar a Terceira Guerra Mundial. Gente, Terceira Guerra Mundial, eu acredito que nunca vai ocorrer, a não ser que mude muito, lá no futuro distante, apareça algum maluco igual Hitler e fala, ó, vamos dominar o mundo, né? A sanha imperialista. Mas isso aí tá longe, pelo menos para mim, tá longe de acontecer hoje. O que está acontecendo entre Estados Unidos e China é o que a gente chama de Segunda Guerra Fria. Né? Isso aí, se você procurar na internet, Segunda Guerra Fria, vai aparecer um monte de reportagem, um monte de artigo falando desse contexto Estados Unidos e China e que realmente a gente está observando uma Segunda Guerra Fria. 2 potências econômicas muito fortes, né? Uma que já é desde o início do século XX, os Estados Unidos, e uma que despontou no início do século XXI, a China, e como eles estão disputando o mercado, né? Como eles estão disputando recursos, influência, né? Investimentos, capital, certo? Então, a pergunta é, assim como os Estados Unidos ganhou, né, a Primeira Guerra Fria lá com o final da União Soviética, vocês acham que vai haver, de fato, um vencedor nessa disputa aí, Estados Unidos e China, né, nessa Segunda Guerra Fria? Pensando nos projetos econômicos lá,
o China 2025 e o China 2049, vocês acham que vai acontecer de um país entre esses dois sair como o grande vencedor, né, o grande ganhador dessa disputa geopolítica, cambial, tarifária da Segunda Guerra Fria, certo? E a segunda questão, que eu acho que é mais ampla, quais os impactos dessa guerra para a economia mundial? A gente está vendo aí que todo mundo está reclamando, né? Todo mundo, todas as economias estão preocupadas. O Brasil está preocupado, a União Europeia está preocupada, né? O Sudeste Asiático está preocupado. Por quê? Se você tem dois países com grande capacidade econômica e que controlam quase 50% de tudo que é comercializado no mundo, é claro que eles vão influenciar a economia mundial, né? Se eles estão se batendo, a economia mundial vai responder de alguma forma, né? Os investidores, o capital, vai falar, opa, como assim, meu? 40% do que está sendo produzido no mundo, eles não estão se entendendo? Onde é que a gente vai colocar dinheiro se os dois principais estão se batendo ali, estão batendo cabeça? Para os países emergentes isso é horrível, né? Porque coloca medo nos investidores. Para os países desenvolvidos, isso é horrível, porque os dois principais representantes da economia não estão se entendendo, então eles tinham que estar alinhados e não estão, tá certo? Então, dá uma desenvolvida aí no argumento que vocês acham interessante, coloca aí nessa segunda questão e manda bala, tá certo? É isso, galera. Acho que a segunda questão é mais ou menos nessa linha aí. Eu vou finalizar esse vídeo com vocês, porque acho que já deve ter um pessoal do sétimo ano ali, sexto ano, gritando na minha cabeça aqui. Eu tô recebendo um punhado de mensagem. E aí eu preciso falar com eles lá, tá certo? É isso, então. Aí a gente fica assim. Eu vou colocar esse vídeo ali no YouTube. Esse eu vou ter que subir, né? Porque a gente debateu bastante coisa. E aí a gente fica assim, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vi ali. Tá bom? Então, beijos, abraços. E a gente se fala aí pelo grupo. E espero o trabalho de vocês no Clipe Escola, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar ali no grupo do Terceirão. Tá bom? Beijo, beijo, abraço, abraço. Vou finalizar aqui.